Alô, 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 testando, um, dois, três, alô, bom pessoal, bom dia. Bom, a ideia hoje aqui é gravar esse vídeo para vocês, meus alunos de lógica computacional, com a ideia de mostrar para vocês brevemente como instalar os softwares, ferramentas e conectores necessários para vocês poderem fazer o trabalho integrado, tá? Eu escrevi esse roteirinho aqui do primeiro semestre. Bom, para quem tem plataforma Windows, no caso, Windows 11. Então, aqui eu coloquei as etapas, é algo bem simples, é uma receitinha de bolo, acho que não vai ficar dúvida nenhuma. Primeiro, o arquivo que eu vou instalar é o servidor de banco de dados do MySQL. Bom, o arquivo eu peguei esse aqui da internet, versão 9.3, e o local onde eu busquei esse aqui. A única observação que eu faço aqui é com relação à senha, você coloca uma senha fácil na hora de configurar o servidor, porque se você esquecer, você vai ter um pouco de trabalho aí, tá? Para poder recuperar. E aqui é fazer as coisas da maneira mais simples possível. Começando então, vamos começar a instalar no servidor MySQL. Tem os arquivos necessários, começando pelo SQL, o assistente. Então, é um software bem simples, é que ele, basicamente você tem você vai clicando no Next, que tem ali a licença, moradia, aceita, Next, a instalação é típica, tá? Aqui o botão Stop para fazer a instalação. Então, lógico que primeiro você vai instalar o quê? O servidor MySQL, para na sequência você vai instalar o quê? O Workbench, né, que é a bancária de trabalho, que vocês devem utilizar aí nas aulas práticas de BD. Tá? Então, eu coloquei uma sequência, que é a sequência de instalação mais racional, assim eu julgo, tá? Então, é um processo rápido, bem rápido, aliás. Só em tempo real. Em nenhum momento aqui eu vou acelerar o vídeo, não há necessidade. Bom, para a instalação do servidor, agora vamos para a configuração. Então, Run MySQL Configurator, Finish. Aí eu vou novamente permitir as alterações. Ele abriu o configurador. Next, o local onde as informações vão ser gravadas. É, vou deixar como um computador de desenvolvimento. Tá? E é uma etapa para tomar cuidado. O usuário padrão, o usuário root, ROOT, root de raiz. A senha, eu sugiro, eu vou usar o mesmo lógica que o pessoal do laboratório da FICAF usou, que é definir uma senha fácil, que é TOR. Por que TOR? Root, ao contrário. Pode que ele reclama, ele fala que é uma senha fraca, mas é melhor uma senha fraca, que você tenha controle total, tá? Que uma senha muito forte. Lembrando que a instalação aqui é totalmente para fins didáticos, tá? Em nenhum momento aqui eu estou colocando políticas de segurança de informação.
Não. Próximo, aqui o serviço, MySQL 93, Next. Next. Aqui são dois bancos de dados de exemplo, tá? Amostras de bancos de dados. Vamos criar as duas, sim. É importante. Next. Ele já fez uma esteira, puder executar a esteira. Veja que é bem rápido, tá? Iniciar o serviço, startar o servidor, bem rápido. A configuração foi completa. Então, etapa um, instalação do servidor MySQL, concluída com sucesso. Bom, agora eu vou instalar a ferramenta MySQL Workbench, que é a bancada de trabalho para você trabalhar no MySQL. O arquivo é esse aqui, ó. Aproveitando para pegar sempre os pacotes de instalação e a URL onde você pode pegar essa aqui abaixo, tá? Então vamos lá, escrevendo aqui, ó. Colocando a pastinha Workbench. Workbench Next, onde a informação vai ficar guardada. Elas completas, não vamos preocupar em customizar nada. E está. Vamos aguardar, ver se tem tempo real. Não vou acelerar o vídeo na necessidade. Até que eu estou usando aqui a ferramenta Zoom, que é uma ferramenta muito usada aí na pandemia para reuniões, para encontros remotos, tá? Em que ela salva, ela grava. E eu estou usando a artifício da ferramenta Zoom para gravar essa videoaula para vocês. Tá executando o processo, copiando os novos arquivos, baixando o que tem que baixar, bem tranquilo. Vai terminar. Mais um pouco. Então, já fizemos a etapa um, estamos na etapa 2, ó, terminou a instalação do MySQL Workbench. Ah, onde é que ele está? Como é que eu sei? Aqui, ó, já abriu no Windows, já abriu com a conexão aqui. Ok, que eu preciso. Aqui vocês devem saber, a conexão qualquer. O usuário root, senha. Estou colocando TR, vou salvar a senha, ok. Aqui só uma coisa interessante, ó. Ele já abriu aqui no canto, na lateral esquerda, eu tenho as duas opções de utilização da bancária de trabalho, que é com os bancos e a de administração. Aqui no nosso campo são os bancos, tá? Então, esquimas. E aqui eu tenho uma nota, lembra que eu pedi para ele, no caso, na instalação, tenho que criar o banco Saquila e o banco Word, que são os dois bancos de amostra. E ele tem o banco SIS, que é um banco de dados da ferramenta. Sugiro nunca mexer nesse cara se você não tem aí a bagagem necessária, tá? Então, tá aqui o MySQL instalado, fechei. Próxima etapa,
Salvo Python, peguei a versão 3.13, o arquivo é esse aqui. Você vai instalar o que? A ferramenta idle, que é aquela que a gente usa em classe, mais o interpretador Python. A URL foi essa daqui, está aqui, ó. Python, aqui. Aqui tem uma questão interessante, tá? Muito importantíssima para você não ter trabalhos futuros, para tirar mais trabalho. Clicou? Eu vou clicar, duplo clique, presta atenção agora. Para você vai instalar, porém aqui você vai marcar essas duas opções, que é usar os privilégios de admin para instalar o Python. E se você não tiver essa opção, não tem problema. Agora essa você vai ter em qualquer situação. Adicionar o Python exe ao caminho, ao path. Deixa essa opção marcada por quê? Porque aí o próprio Python já vai configurar as variáveis de ambiente do seu sistema operacional, de forma que você não precise depois ficar configurando, ter mais uma etapa para configurar as variáveis de ambiente, para aí sim poder continuar o processo. Tá? Está também a next. Já comentei isso em classe com vocês. Só tem que ter um cuidado de marcar aquela opção. Qual opção mesmo? Add Python to Path. Vamos acompanhar. Terminando já. É rápido o processo. Bem rápido. Tá. Eu recentemente meu Windows 11 64 bits. Agora está terminando. Não é nada demorado isso aqui. Bem breve o processo. Isso que eu falei, vou colocar no vídeo. Processo. Instalação do conector MySQL Python. O conector é a ferramenta que vai permitir a conexão do banco de dados MySQL com o Python. No caso aqui é um arquivo .tar, um arquivo compactado, tá? Como é que eu abro esse arquivo? Pode usar um INRAR para isso. Onde é que onde você tirou? Dessa URL aqui, ó. E nesse caso, qual que é a ideia? Você vai, no caso, baixar o arquivo para a sua máquina, o arquivo extensão tar. Por exemplo, ele vai, provavelmente você vai, ao baixar, ele vai baixar a pasta downloads. Você pode extrair o arquivo usando o INRAR na própria pasta downloads, para não complicar. Então, vem aqui na pasta download, só copiar o arquivo para lá. Ctrl C, downloads, Ctrl V. E eu vou aqui mesmo, eu vou extrair tudo aqui mesmo, usando o Easy WinRAR. Extrair. Ele vai abrir uma nova pasta, já abriu, ó. Em downloads, abriu uma nova pasta com arquivos de conexão do Python com o MySQL. Então, aqui só foi abrir, só foi necessário uma etapa de copiar o arquivo
por um lugar, digamos, um lugar interessante, e depois ah, extrair, né? Pegar aquele pacote compactado e extrair por uma pastinha, tá? Usando aqui, por exemplo, o botão direito, extrair tudo. Bom, feito isso, terminamos a etapa. Você pode deixar, não precisa apagar, não. Terminamos a etapa 4. A etapa 5 a gente vai fazer, instalar a conexão do MySQL com Python. É simples também. Aí você vai no Windows aqui, supondo essa plataforma, esse é o de operacional. Aí você vai, no caso, abrir o prompt de comando, CMD. Como eu faço isso? Vai aqui no pesquisar CMD, é o prompt de comando. Tá? E já tá aqui. Agora você vai dar um comandinho, se digitar um comandinho, você pode até copiar aqui, ó. É o pip install. O que ele vai fazer? Ele vai efetivamente instalar na sua máquina o conector que vai fazer comunicação entre o MySQL e o Python. Então, aqui no prompt mesmo, então você aguarda. No caso aqui já está instalado, tá? Então, o requerimento já foi instalado, que depois tá assim. Vou verificar se tudo está funcionando. Tá. Então, o que que eu faço? Vou testar agora um programinha simples no Python. Vou usar o nosso idle, nosso velho conhecido, ó. Lembra do idle? Das aulas, né? O idle. New file. Vamos usar o modo programado aqui. Mas pode copiar esse códigozinho aqui, ó. Tem uma versão, eu vou mostrar para vocês, que eu comento, eu explico esse código linha a linha. Como a ideia aqui é testar, verificar se tudo ok, para não alongar muito esse vídeo, para executar, ó, copiei esse código, vai desde o import do conector, configurar a string de conexão, vejo que estou usando o servidor local, o usuário root e o password, que é a senha, o TOOR. E vejo que eu estou passando aqui para o servidor, então, você aqui, for lá no meu idle, não tem que eu estou passando um comandinho simples, o servidor de banco de dados, que é o Show Database. Isso que o comando faz? Ele mostra os bancos de dados, os esquemas instalados naquele servidor. Então, no caso, ao mandar esse comando para o banco, ele vai me retornar o quê? Os bancos, as linhas, né? E cada uma das linhas é um banco, no caso, instalado lá no servidor da máquina. Lembrem que nós temos três bancos. É o SIS, o Sáquila e o Word, se eu não me engano. Tá? É que eu processo essas linhas no cursorzinho. Só que depois, em aula, eu vou dar mais detalhes. Tá? Aí, salvar é bom, né? Run modo, salvar. Vou salvar aqui mesmo. Vou salvar o connexbd.py. Lembra sempre a extensão .py. E o que rodou? Rodou.
Então, nós temos aí o Information Schema, o Performance Schema, bancos internos, o SIS também, o MySQL, banco interno, e os dois bancos, Sakila e Word. Pronto, que nós já fizemos a comunicação lá do servidor de banco de dados com o Python. As aulas, eu vou mostrar para vocês, pelo menos um exemplo de script, por exemplo, passar um comando de inserção e poder, via Python, inserir o registro numa tabela. Esse é assunto para as aulas, tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Feliz Páscoa. Nós já estamos no domingo de Páscoa. Feliz Páscoa e até a próxima. Terminar aqui.